Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson e na aula de hoje a gente vai conversar sobre a fisiopatologia da atenuação em mosaico. Eu não tenho por objetivo esgotar esse tema nessa nossa aula rápida aqui, mas aqui a gente vai fornecer um raciocínio inicial para vocês saberem como pensar quando se defrontarem com essa alteração na tomografia de tórax. Então vamos lá. A atenuação em mosaico é caracterizada por um padrão heterogêneo, quando a gente observa simultaneamente áreas de aumento e áreas de redução de atenuação do parênquima pulmonar. Em geral, as áreas mais brancas se manifestam como atenuação em vidro fosco, ou seja, um ganho de densidade do parênquima, mas que não é o suficiente para obscurecer totalmente o parênquima de fundo. A gente ainda consegue identificar os vasos que permeiam a alteração. E múltiplas doenças podem gerar esse padrão. Então, quando a gente descreve uma atenuação em mosaico, não estamos falando de uma doença específica, somente estamos estreitando o nosso raciocínio diagnóstico. Essa é a imagem clássica, então, quando a gente analisa as áreas separadamente, nós conseguimos ver áreas que têm um aumento da atenuação pulmonar e áreas relativamente mais escuras. O X da questão é a gente raciocinar entre essas áreas e as áreas escuras onde está a doença. Será que é a área mais clara que está doente, a área mais escura ou ambas? Como são múltiplas doenças que geram esse padrão, a gente tem que raciocinar dentro desses achados para conseguir estreitar o nosso diagnóstico. Então eu elaborei o seguinte fluxograma aqui. Sempre que a gente se defronta com um padrão de atenuação em mosaico, a primeira coisa é a gente pensar se existe uma doença que explique um padrão de vidro fosco difuso. Se houver, por exemplo, uma suspeita de edema pulmonar, doença fibrogênica ou infecção, isso a gente vai raciocinar com base nos dados clínicos, provavelmente o que está alterado é esse padrão de vidro fosco. Então a gente vai considerar uma dessas causas e vai tentar explicar essa atenuação em mosaico utilizando uma dessas doenças. Agora, se com as informações clínicas você não consegue encaixar esses achados e os demais achados numa dessas doenças, então a gente vai tentar atribuir a atenuação em mosaico a uma dessas duas categorias, ou uma doença da pequena via aérea ou uma causa vascular. E eu quis separar essas duas causas comuns para vocês, porque a fisiopatologia é muito similar e é o que vai ajudar a gente a entender como que a gente chega nesse aspecto de imagem. Então, as doenças vasculares, cujo principal exemplo é o TEP crônico, e a doença da pequena via aérea, que são doenças que geram aprisionamento aéreo, por exemplo, bronquiolite, pneumonia por hipersensibilidade ou asma, no fundo tem uma fisiopatologia que gera atenuação em mosaico bastante similar, que está relacionada a distúrbio ventilação-perfusão. Como isso funciona? Os nossos alvéolos, então, são estruturas recobertas por capilares, porque a função deles é proporcionar a hematose, ou seja, a oxigenação do sangue. Para isso, o ar chega pelo bronquilo respiratório e os capilares pulmonares fazem essa troca gasosa. O X da questão é que os pulmões mantêm uma proporção entre ventilação e perfusão. O endotélio dos capilares pulmonares ele é sensível à tensão de oxigênio. Então, quando há uma alteração, quando o alvéolo passa a receber menos ar, ocorre vasoconstrição e desvio do sangue desse saco alveolar que está doente para um saco alveolar sadio, de forma que não haja uma alteração significativa na relação ventilação-perfusão. Então, onde tem mais ar, é natural que haja mais vaso por causa desse mecanismo de manutenção da homeostase. Para ficar mais claro, eu fiz o seguinte esquema para vocês. Imagine aqui que nós temos essa estrutura preta, os bronquíolos, que estão levando ar para os alvéolos, que são as estruturas cinzas, e em vermelho nós temos os capilares que realizam a hematose. Vamos falar primeiro das doenças vasculares, então. Imaginem que ali no capilar que está chegando no saco alveolar ocorre uma obstrução, por exemplo, um TEP crônico. Devido a essa obstrução do fluxo sanguíneo, você começa a ter um acúmulo proporcional de ar, mas menos sangue está chegando nesse alvéolo. Então o ar vai se acumulando, menos sangue na região, vai fazendo com que fique um aspecto mais escuro. Por fim, o organismo percebe que está ocorrendo esse distúrbio entre ventilação e perfusão e faz com que haja uma redução na perfusão sanguínea desses alvéolos doentes e um aumento da perfusão em outros sacos alveolares que estão sadios. Agora, raciocinando no aspecto tomográfico, no aspecto de imagem, a gente tem que lembrar que o sangue é mais denso, ou seja, ele se manifesta como sendo mais branco na tomografia e o ar é mais escuro, menos denso. Por isso, naquela região onde tem menos sangue, vai ficar mais preto, porque tem um excesso de ar, e para onde está sendo desviado o sangue, ela vai ficar mais branca, porque há um excesso proporcional de sangue em relação ao ar. Vendo na tomografia, então, a gente gera um aspecto mais ou menos assim. A gente vê que tem áreas mais claras e áreas mais escuras. Essas áreas mais claras, representadas no nosso esquema, provavelmente são áreas onde você tem um desvio da circulação, então tem uma circulação mais proeminente, e as áreas mais escuras é onde você tem uma maior proporção de ar em relação aos vasos sanguíneos.
Voltando para o início do nosso esquema, então, vamos imaginar agora que a doença está na via aérea. Devido a uma doença da via aérea, por exemplo, bronquiolite, o saco alveolar que se comunica com ele vai ter dificuldade de se esvaziar. Portanto, ele vai acumulando cada vez mais ar, e esse acúmulo de ar, como o ar tem uma densidade mais negativa, torna esses alvéolos mais pretos do que os alvéolos sadios. Outra dica que faz a gente pensar em doença de pequena via aérea é a presença de aprisionamento aéreo. E isso a gente vai verificar nos cortes em inspiração. Qual é o raciocínio? As áreas que retêm mais ar são mais escuras, como a gente acabou de ver, e os alvéolos que têm trânsito habitual de ar, durante a expiração eles se esvaziam, e como eles se esvaziam, tem uma diminuição da relação entre a quantidade de ar e a quantidade de sangue, por isso eles ficam mais claros. Vendo aqui então o exame inspiração, em primeiro lugar, a gente sabe que é o exame inspiração porque a gente vê a traqueia. Sempre que tem esse abalamento posterior à traqueia, indica que houve aspiração. Como a traqueia tem arcos cartilaginosos na sua face anterior, mas não na face posterior, quando o paciente faz uma inspiração, ocorre esse abalamento posterior. As áreas mais escuras do parênquima são alvéolos que têm dificuldade de esvaziamento, logo tem aprisionamento aéreo e por isso retém ar, ficando mais escuro. O parênquima normal ele perde ar durante a expiração, então diminui a relação entre ar e sangue. Isso faz com que o parênquima fique proporcionalmente mais denso e são as áreas aqui brancas. Porém, pessoal, nem tudo são flores. Vendo assim na aula parece simples, mas a gente tem que lembrar que nem tudo é tão matemático assim. Até 80% dos pacientes que fazem tomografia de tórax podem ter áreas de aprisionamento aéreo esparsas lobular. Por algum motivo, alguns lóbulos pulmonares se esvaziam mais do que os outros, sem representar a doença. E existe um certo padrão de atenuação heterogênea que é aceitável, principalmente nas porções pendentes e centrais do pulmão, nas tomografias de tórax normal. Isso provavelmente se deve a pequenas alterações de vascularização relacionadas ao decúbito. E lembrar que idosos tabagistas também podem ter áreas de aprisionamento aéreo ou de déficit de vascularização, que podem gerar um padrão de atenuação em mosaico sem qualquer tipo de repercussão clínica. Por isso, a gente sempre tem que raciocinar usando outros achados e dados clínicos para a gente chegar a um diagnóstico certeiro. Então, em resumo, pessoal, o que a gente aprendeu na aula de hoje? O aspecto em mosaico significa uma atenuação heterogênea dos pulmões. A gente sempre tem que pensar em três causas. Ou é uma doença difusa que está gerando o aspecto em vidro fosco, como um edema pulmonar, uma infecção. Ou é uma doença da via aérea, que está gerando o aprisionamento aéreo. Ou uma doença vascular, que devido à alteração da ventilação por perfusão, gera diferente densidade entre diferentes grupos de alvéolos. O raciocínio-chave é sempre pensar na proporção entre a quantidade de ar e a quantidade de sangue. Numa doença vascular, devido a uma alteração da relação ventilação-perfusão, há desvio de sangue para alvéolos sadios. Esses alvéolos sadios com mais sangue ficam mais claros e os outros alvéolos ficam mais escuros. O aprisionamento aéreo, devido à retenção de ar alveolar, os alvéolos com dificuldade de esvaziamento ficam mais escuros e o restante dos alvéolos ficam mais claros, e essa diferença é acentuada na expiração. Mas lembrar que a diferenciação final sempre vai depender de outros sinais de cada tipo de doença, e essas doenças a gente vai ver separadamente nas aulas futuras. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no futuro. Um abraço.